Olá, o programa Visão Política de hoje tem a honra de receber Sua Alteza Imperial Real Dom Antônio João de Orleans e Bragança. O príncipe Dom Antônio é atualmente o terceiro na ordem de sucessão ao trono e à coroa do Brasil. É engenheiro, casado, tem 4 filhos e reside em Petrópolis. Prazer revê-lo, Dom Antônio. É prazer revê-lo também. Eu agradeço pelo convite, né, de estar juntos, estamos juntos. Dom Antônio, você já esteve no meu programa, a gente conversou muito sobre a monarquia, tá? E é sempre bom ser falado. Eu queria que o Dom Antônio falasse da ordem de sucessão ao trono. A ordem de sucessão no Brasil é uma coisa que muitas pessoas não sabem, né? Não conhecem, é uma certa dúvida, existe uma certa confusão feita pela própria imprensa, né? Porque tentam, não é a imprensa local, mas a grande imprensa, algumas vezes, né? Por desconhecimento e algumas vezes até intencionalmente, porque é uma maneira de se desestabilizar o movimento monárquico, né? Então, o atual herdeiro é Dom Luís de Orleans Bragança. Da princesa Isabel teve 3 filhos, né? O primeiro imperador nosso foi Dom Pedro I, Dom Pedro II, depois foi a princesa Isabel, e a princesa Isabel teve 3 filhos. O Dom Pedro de Alcântara, que era o mais velho, Dom Luís e Dom Antônio. Dom Pedro de Alcântara, antes de se casar, ele renunciou por ele e por todas as descendentes, né? Por livre e espontânea vontade. E Dom Pedro de Alcântara é o pai do atual Dom Pedro Gastão e do, entre aspas, ramo de Petrópolis, porque a família imperial é uma só, ela é brasileira. Não existe ramo de Petrópolis nem de Vassouras. Ela é brasileira. E nisso, então, passou a sucessão ao Dom Luís, o direito à sucessão ao Dom Luís, que é meu avô, né? De Dom Luís, então, teve 3 filhos, Dom Pedro Henrique, Dona Maria Pia e Dom Luís, que morreu com 20 anos, com uma idade de 20 anos, né? Dom Luís Gastão. Dom Pedro Henrique, meu pai, passou a ser o herdeiro do trono herdando diretamente da princesa Isabel, porque o meu avô, Dom Luís, morreu antes da princesa Isabel. Sim. Então, os direitos ao trono passaram diretamente ao seu pai, da princesa Isabel ao meu pai, né? E do meu pai, então, com o falecimento dele em 81, passou meu irmão mais velho, Dom Luís. Dom Luís. Uma coisa interessante para se falar com relação à sucessão é a visão da princesa Isabel, né? Ela já prevendo problemas que poderiam acarretar problemas ou criação de partido. Sim. Ela pediu, quando houve o casamento dos dois e a renúncia de Dom Pedro de Alcântara, ela mandou para o diretório monárquico aqui no Brasil, né, para os monarquistas no Brasil, uma carta pedindo que se anunciasse, se divulgasse a renúncia de Dom Pedro Gastão, e que os direitos passariam ao seu filho, Dom Luís, então, o segundo filho, né? E que se divulgasse o mais rápido e mais amplamente possível para evitar futuras criações de partidos, né? Certo. Existem alguns sites, né, na internet falando sobre a restauração da monarquia, inclusive um famoso site de relacionamento, né, o Orkut de admiradores do príncipe Dom Gastão, que diz que ele seria o chefe da família imperial, e com declarações do próprio príncipe, que jamais aceitou a renúncia paterna, sempre se colocou pretendente ao trono brasileiro. Eu gostaria da opinião de Dom Antônio, se essas declarações não enfraquecem o movimento monárquico, ou seja, é mais uma arma para os republicanos para até criticar. Tá vendo, eles não se entendem. Exato. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que tudo que possa, que não seja certo, pode atrapalhar, né? Eu sei que houve declarações dele, mas ele não tem direito, ele já nasceu sendo direito. Dom Pedro de Alcântara renunciou, por livre e espontânea vontade, antes do nascimento, antes do casamento. Então não tinha sido nem concebido, né, quando houve a renúncia. Porque as alegações, pelo menos que eu li, diz que porque não havia parlamento. Mas né? Não interessa, essa renúncia é legal. É legal, é um direito da pessoa, é um direito natural da pessoa de renunciar. O Collor renunciou. E sem a autorização do parlamento para renúncia. Ele renunciou. E vários outros, Jânio quase renunciou, né? E outros casos também. Pessoal. Na Espanha também, o rei atual é fruto da renúncia do seu tio, né? Do irmão do Conde Barcelona, né? Ele também é fruto de renúncia. Então, em vários casos, houveram renúncias, e é um direito natural da pessoa, né? E a renúncia é uma coisa revogável. Então, quando Dom Pedro Gastão nasceu, ele já não tinha o direito. Porque legalmente ele não pode. O Dom Antônio acredita que seria até mais uma arma, né? Diz, olha, tá vendo? Eles não. Agora eu queria deixar muito claro que não existe uma disputa, né? Sim, por não. Porque quem tem o direito não disputa.
Perfeito. Né? Perfeito. Dom Luís é o chefe e acabou, ele não disputa. Os monarquistas legitimistas não levam em consideração, e para eles, para os monarquistas legitimistas, os verdadeiros monarquistas, não existe essa disputa. E uma monarquia que se cria partidos, então não é melhor não ter, porque aí seria uma república disfarçada, né? Perfeito. Então a monarquia só é legítima, só é útil e boa, né, para um país quando ela é legítima. Quando quando há criação de partidos, então... Perfeito, né? perfeito. Dom Antônio, o senso comum fala que Dom Antônio assumiria o trono, pois Dom Luís e Dom Bertrand não têm herdeiros, né? Eu queria que o Dom Antônio confirmasse isso ou não. Se o Dom Antônio está preparado para assumir. Preparado nós todos estamos, né? Para assumir. Mas, atualmente, é Dom Luís. Eu só assumo o trono depois de uma eventual morte de Dom Luís, Dom Bertrand, aí sim eu assumo. E pode ser que nem assuma, porque talvez eles vivam mais que eu. Então passaria direto para meu filho, Dom Pedro Luís. Né? Pedro Luís. Exatamente. Então a sucessão está assegurada, né? Dom Luís, Dom Bertrand, Dom Pedro Luís, Dom Rafael. Independente eu terceiro, do né? monarca ter herdeiros ou não, né? Exatamente, exatamente. Então, eu no momento, né, porque existem certos partidos querendo, não, de repente é melhor foi esse príncipe ou aquele príncipe. Isso. Não pode. O melhor é o herdeiro. É Dom Luís. Entendi. Não pode, uma monarquia não existe, não pode escolher o mais bonito, mais inteligente, o melhor é o verdadeiro herdeiro. Como o pai. Para uma família, o melhor é o pai, o próprio pai. Não existe pai melhor que o seu próprio, né? Perfeito, perfeito. Dom Bertrand declarou em uma de suas entrevistas, né, que a restauração da monarquia, que não viria logo, né? Ele até usou a expressão, não viria amanhã, mas ele espera a restauração para depois de amanhã. Perfeito. A gente sabe que o Partido Republicano foi fundado em 1870 e só 20 anos depois que houve a proclamação da República, né? Esse projeto da restauração da monarquia não seria uma preparação para que Dom Pedro Luís, né, seu filho, assumisse? O projeto, a gente nunca sabe, né? Eu acho que só Deus sabe. Claro. Quando pode acontecer. Essa restauração, nós trabalhamos para o depois da manhã, né? Como o Dom Bertrand diz, né? Isso. Mas pode acontecer amanhã. Eu acho que o país está numa tal crise que a população já está inclusive a população não acredita mais na classe política, né? A gente vê um certo desânimo, né? E que, de repente, pode acordar e vir a pedir a volta da monarquia, pedir uma restauração da monarquia, né? Agora, daqui a 20 anos quem estará? Não sei. Talvez Dom Luís esteja muito bem ainda, né? Dom Bertrand, né? Dom Pedro Luís está sendo preparado, como Dom Rafael está sendo preparado, como Dona Amélia está sendo preparada, como Dona Maria Gabriela está sendo preparada. O monarca, ele é sempre preparado. Exatamente, né? A família toda é preparada. A família toda é preparada. E o preparo se dá da seguinte maneira. Primeiro, total sacrifício à nação. Já são educados desde pequeno, né? Não se pertencem, eles pertencem à nação. A nossa família pertence à nação. Isso foi passado para nós e nós passamos para os nossos filhos, né? Bom, a base principal, claro, é a religião católica. Nós somos católicos, apostólicos, romanos, e nós dizemos, se um dia alguém assumir a posição de chefe de Estado, pega os 10 mandamentos, pega os mandamentos da igreja e pronto, resolve-se a questão. É a melhor Constituição. A melhor Constituição são os 10 mandamentos, né? Todas as outras áreas, área econômica, social, etc., elas se resolvem. Eu gostaria que o Dom Antônio falasse um pouco de como foi feita a proclamação da República. A proclamação da República foi um golpe de Estado, né? Foi o primeiro golpe de Estado no país, e foi feito por uma minoria republicana, aproveitando-se do momento que o gabinete do Ouro Preto estava impopular, tanto que o Marechal Deodoro foi envolvido nisso, né? Pensando que ia derrubar só o gabinete do Visconde de Ouro Preto, né? E quando ele viu, ele percebeu, ele já estava envolvido de tal maneira que não tinha volta, né? Inclusive aquele gesto que ele faz, né, tirando no Campo Santana. No Campo Santana, parece que a história verdadeira seria que ele gritou viva o imperador e não viva a República, como se conta na história atual, né? E ele também não cumpriu o mandato. Exatamente. Nada, né? A monarquia era a República era uma